Agora é o abençoado culto da tarde do dia de Pentecostes. No livro de Oséias, capítulo 6, diz que podemos receber o Espírito Santo somente se conhecermos e reconhecermos a Deus. Não está escrito também no livro do Apocalipse, capítulo 22, que o Espírito e a noiva dão a água da vida para toda a humanidade? Isso significa que quando entendemos tanto Deus Pai quanto Deus Mãe, podemos receber abundantes bênçãos do Espírito Santo na época do Espírito Santo. Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Mãe, a fonte da água da vida. Com relação à fonte da água da vida, primeiro, vamos considerar as questões relacionadas à água. Como vocês sabem, o corpo humano é composto por 70% de água, certo? E se nós perdermos cerca de 1 ou 2% da água do nosso corpo, sofreremos de extrema sede. Porém, qual seria a consequência se perdêssemos cerca de 12% da água do nosso corpo? Se isso acontecesse, a consequência seria fatal. Através disso, podemos entender facilmente o quão inseparável é a água da nossa vida. Além disso, não podemos entender claramente o grande efeito que a água exerce sobre nós? Concluindo, a água é essencial para a nossa vida. Não é muito dizer que a água é a vida em si. Da mesma forma, o que é essencial para a nossa vida espiritual? Isso também se aplica ao mundo espiritual. De igual modo, ninguém pode viver sem a água da vida no mundo espiritual. Não aprendemos que este mundo físico é figura e sombra do mundo espiritual? O que existe na terra é uma figura e sombra do que há no céu. Assim como a água mantém a vida no mundo físico, o mesmo princípio se aplica ao mundo espiritual. Já que cerca de 70% do nosso corpo é composto de água, podemos dizer que não somos nada sem água. Simplificando, o nosso corpo é água. Embora possa soar estranho dizer isso, considerando que o nosso corpo é feito de 70% de água, seria realmente um exagero achar isso? Quando o nosso corpo perde 1 ou 2% de sua água, nós ficamos com sede. Quando perde 12% de sua água, nossa vida se encontra em extremo perigo. Então, quem nos dará na terra essa água da vida, que é tão vital para a nossa vida espiritual? Hoje, nós precisamos confirmar esse assunto também. É por isso que o título do sermão de hoje é Mãe, a fonte da água da vida. Quem pode nos dar essa importante água da vida espiritual? Vejamos a palavra de Deus abrindo o livro do Apocalipse, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, o quê? A água da vida. Não é demais dizer que o ensinamento mais importante foi escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Somente quem pode nos dar a água da vida? Está escrito claramente que o Espírito e a noiva dão a água da vida. Todas as pessoas do mundo devem ir ao Espírito e à noiva. Portanto, devemos aprender primeiro quem são o Espírito Santo e a noiva. Então, após isso, não será possível irmos ao Espírito e à noiva? Vendo, a partir do conceito da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo. Para entender quem é o Espírito Santo, não devemos aprender sobre o Pai e o Filho? Então, a quem o Espírito se refere? O Pai, o Filho e o Espírito Santo se referem à imagem masculina de Deus, ou seja, Deus Pai. Está escrito que há Deus Pai e quem mais? Quem é a noiva do nosso Pai?
Estudantes do fundamental e até da pré-escola poderiam responder isso. Se perguntarem quem é a noiva do seu pai, eles responderiam, minha mãe. Eles imediatamente saberiam a resposta. O Espírito e a noiva, ou seja, Deus Pai e Deus Mãe, dão algo para a humanidade. O que eles nos dão? Eles dizem, venham e recebam a água da vida. Entre as muitas substâncias que existem na Terra, por que vocês acham que Deus quer guiar toda a humanidade ao caminho da vida, usando a substância água? É porque o papel e a função da água estão muito relacionados com a existência de nossa vida. Como eu mencionei antes, 70% do corpo humano é composto de água. Se perdermos de 1 a 2% de água, ficamos com sede extrema. Se perdermos 12% da água do nosso corpo, a nossa vida ficará em perigo. Da mesma forma que a água afeta o nosso corpo fisicamente, a água da vida nos afeta espiritualmente. Quando sentimos sede espiritual, quem nós devemos buscar? Devemos buscar Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a noiva, e ir até eles. Porém, a maioria das igrejas do mundo não acreditam na noiva. Já que elas não acreditam na noiva, no fim, elas estão em uma situação em que elas não podem receber a água da vida espiritual que Deus dá à humanidade. Hoje, precisamos estudar sobre os assuntos relacionados à noiva, examinando até a palavra de Deus descrita no livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver o ensinamento sobre isso no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a noiva, quem ela é? A esposa do Cordeiro. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o Cordeiro se refere a quem? Na Bíblia, o Cordeiro se refere a Jesus. Está escrito, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. O livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e capítulo 21, versículo 9, testificam a mesma mensagem. O Cordeiro e a noiva, o Espírito e a noiva. Embora seja expressado de formas diferentes, está se referindo a Deus Pai e a quem mais? Deus Mãe. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10. E me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou o que foi mostrado a ele, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O anjo prometeu que mostraria quem para o apóstolo João? Ele prometeu ao apóstolo João que mostraria a ele a noiva, a esposa do Cordeiro. E então mostrou a ele a cidade santa, Jerusalém. Seguindo a vontade de Deus, o anjo entregou essa revelação ao apóstolo João. Depois de dizer que o anjo mostraria a ele a esposa do Cordeiro, ele na verdade lhe mostrou Jerusalém. Não parece que há uma importante mensagem escondida neste versículo? O que essa Jerusalém representa? O que o anjo quis revelar quando ele mostrou a cidade santa, Jerusalém? Vamos para a Epístola aos Gálatas, para que façamos a conexão com o seu versículo correspondente. Vamos abrir a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é... Quando o versículo anterior mostrou a noiva, a esposa do Cordeiro, mostrou Jerusalém que descia do céu. Mas na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Em outras palavras, a Jerusalém do céu é livre, a qual é, quem ela é? A nossa mãe. Por fim, quem a noiva, a esposa do Cordeiro, representa? Ela representa a nossa mãe. O que o Espírito e a noiva nos darão? Isso implica que o Espírito e quem mais nos dará a água da vida? Em outras palavras, são Deus Pai e Deus Mãe. A Bíblia não nos dá nenhum outro testemunho além do fato de que apenas Deus Pai e Deus Mãe
podem dar a água da vida para a humanidade. Quem sente sede espiritual deve buscá-los. Quem são eles? Eles são o Espírito e a noiva. Em outras palavras, as pessoas devem buscar a Deus Pai e Deus Mãe. Não devemos vagar em qualquer lugar. Para quem devemos ir? Ao Espírito e à noiva. Devemos viver uma vida de fé que está de acordo com as profecias bíblicas. Hoje não é a abençoada festa em que recebemos o Espírito Santo do dia de Pentecostes? Hoje vocês vieram guardar esta festa para receber o Espírito Santo de Deus Pai e de Deus Mãe. Esta não é a única maneira pela qual podemos receber o poder do Espírito Santo deles? De acordo com a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, para cumprir tudo isso, devemos buscar o Pai Celestial. E quem mais? Devemos buscar também a Mãe Celestial. A Jerusalém lá de cima é livre. O anjo que disse, mostrar-te a noiva, mostrou erroneamente a Jerusalém ao apóstolo João? O que a Jerusalém indica? Quem devemos buscar? Deus colocou a resposta na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, para nos fazer entender claramente quem é a Jerusalém que o apóstolo João viu. Está escrito na Bíblia, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Quanto às profecias da Bíblia sobre a mãe Jerusalém Celestial, vamos confirmar mais uma vez através do livro de Zacarias, capítulo 14, que poder e autoridade a água da vida que emana da mãe tem. O livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, expressa que o Espírito e a noiva dão a água da vida. Agora, vamos para o livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Águas vivas é a água da vida. Naquele dia, de onde correrão as águas vivas? De Jerusalém. A Jerusalém se refere a quem? Está escrito, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é, quem ela é? Nossa mãe. No fim, a fonte da água da vida não é ninguém além da nossa mãe Jerusalém Celestial. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Já que a fonte da água da vida é a mãe Jerusalém Celestial, quando as pessoas estiverem com sede espiritual, a quem elas devem ir? Elas devem ir ao Espírito e à noiva. Hoje, devemos entender completamente por que devemos conhecer e reconhecer a Deus, para receber o Espírito Santo da chuva serôdia. Além disso, todos devem retornar a Sião, onde Deus Pai e Deus Mãe nos guiam, para saciar a nossa sede espiritual. Embora tenhamos vindo a Sião mais cedo do que os outros, ainda há os nossos irmãos e irmãs espirituais que o Pai e a Mãe Celestiais estão buscando. Devemos ensiná-los rapidamente sobre Sião. Através do dia de Pentecostes e da festa dos tabernáculos, nos quais recebemos o Espírito Santo, vamos pregar a verdade não apenas sobre o Pai Celestial, mas sobre a Mãe Celestial também, em Samaria e até aos confins da terra. Aqui está a fonte da água da vida. Venha e sacie a sua sede espiritual quanto quiser. Não devemos guiar muitas pessoas dessa forma? Foi por isso que o profeta Zacarias testificou que a origem e a fonte da água da vida é a Mãe Jerusalém Celestial. Agora, vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 47, para confirmar o quão impactante e poderosa é a água da vida neste mundo. Capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente.
e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então, me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas, o que acontece ali? As águas ficarão saudáveis. Qual é o nome do rio neste versículo? No livro do Apocalipse, capítulo 22, a água que sai do trono de Deus é descrita como o rio da água da vida. Vamos ver o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames, o que eles fará? Viverá por onde quer que passe este rio. Por onde quer que passe este rio, onde quer que a água da vida chegue, tudo vive. E haverá muitíssimo peixe e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Já que até o Mar Morto se torna saudável e todas as criaturas vivas renascem, esse rio não é literalmente o rio da água da vida? Vamos continuar com o versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. De onde sai a água? O santo lugar onde Deus habita é o santuário, ou seja, o santo dos santos. Porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Definitivamente devemos estudar mais sobre o santuário, mas vamos fazer isso em outro momento. O santuário e o santo dos santos representam o Pai Celestial e a Mãe Celestial. No livro do Apocalipse, capítulo 22, diz que a água que flui do Pai Celestial e da Mãe Celestial é a água da vida. O livro de Zacarias, capítulo 14, também testifica que águas vivas sairão de Jerusalém. E a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, diz que a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. A água da vida que sai da Mãe Celestial entra no mar, que representa o mundo. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 17, o mar se refere a todos os povos do mundo. Conforme a verdade de Deus se espalha e as palavras do Pai e da Mãe são entregues a todo o mundo, até as almas mortas se revivificam. Onde esse milagre acontece? Onde quer que a água da vida chegue. Aonde quer que a água da vida vá, tudo chega a viver. Mas o lugar aonde ela não chega permanece morto. Deus não nos ordenou pregar a palavra da vida em Samaria e até aos confins da terra? Se ele percorrer 4 quilômetros, todos dentro de uma distância de 4 quilômetros podem viver. Se ela percorrer 40 quilômetros, todos a uma distância de 40 quilômetros podem viver. Se ela percorrer 400 quilômetros, todos a uma distância de 400 quilômetros podem viver. Se ela percorrer 4.000 quilômetros, todos a uma distância de 4.000 quilômetros podem viver. Porém, o que aconteceria se não fôssemos pregar? Embora a água da vida tenha esse tremendo poder,
ninguém viveria e as pessoas não saberiam o caminho, nem teriam a direção de como poderiam ser salvas. Somente quem pode realizar essa obra? Somente o Espírito e a noiva podem dar a água da vida. Tudo vive por onde quer que a água da vida flua. Todas as pessoas da sociedade são representadas na Bíblia como um mar. Uma após a outra, todas chegam à vida. E haverá muitíssimo peixe. Aqui, as pessoas são representadas como peixes. Quando Jesus chamou Pedro para ser um dos seus discípulos, ele não disse a Pedro para ser pescador de homens? Para um pescador, pescar é sua forma de viver. Na Bíblia diz que todos os peixes do mar viverão conforme a água da vida flui por ele. Agora, muitas pessoas começaram a reviver. E se hesitarmos em pregar sobre o Pai Celestial e mostrar a glória da Mãe Celestial, sabendo que eles têm esse grande poder, as pessoas não terão oportunidade de ouvir as boas novas e elas terminarão falhando em reviver. Então, o que Deus nos ordenou? Eles ordenaram que todos nós, filhos de Sião, falemos as suas palavras para elas, quer elas ouçam ou deixem de ouvir. É claro que haverá pessoas que são como o pântano e os charcos. A Bíblia diz que os pântanos e os charcos não serão feitos saudáveis. Pode haver algumas pessoas que não entendem a palavra da verdade, não importa quantas vezes ensinemos a elas. Porém, o que acontecerá com a maioria das pessoas quando a água da vida chegar até elas? Está profetizado que todos os filhos do céu serão revivificados e voltarão aos braços do pai e da mãe. Essa é uma profecia que deve ser cumprida sem falta. Não devemos crer e colocá-la em prática? Vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Em que lugar da Bíblia podemos encontrar a expressão dando seu fruto de mês em mês? Não podemos encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 47? E as folhas da árvore são para a cura dos povos. No livro de Ezequiel, capítulo 47, diz: o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E aqui está escrito que as folhas da árvore servem para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso significa que essas palavras nunca poderão ser falsas. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A Bíblia diz que eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui, a quem está se referindo? Vamos ver o capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Podemos ver a mesma cena no livro de Ezequiel, capítulo 47. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. As pessoas que estão sob a graça de Deus, de serem aquelas que recebem a água da vida, do Espírito e da noiva, como está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, são aquelas que reinarão no céu pelos séculos dos séculos. Deus mostrou ao apóstolo João uma visão dessas pessoas. Então, quem nós devemos buscar além do Pai Celestial? Devemos encontrar a Mãe Celestial e ter uma fé correta na Mãe, para que todos nós possamos entrar no reino dos céus.
No livro de Ezequiel, capítulo 47, diz que a água da vida sai do templo. E no livro do Apocalipse, capítulo 22, diz que a água da vida sai do trono de Deus. Aqui nós vemos a água da vida saindo do trono de Deus. E no livro de Ezequiel está fluindo do templo. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva nos dão a água da vida. E no livro de Zacarias, capítulo 14, diz que a água viva sai de Jerusalém. Todas essas descrições significam a mesma coisa, embora tenham sido expressadas de forma diferente. Vamos confirmar que todos eles significam a mesma coisa, através do livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações. Por isso, quando a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 21, que a água da vida sai do trono de Deus, significa que no fim, a água da vida sai de Jerusalém. No livro de Zacarias, capítulo 14, diz: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. A quem se refere a Jerusalém, que é livre? É por isso que todos devem ir à mãe e dizer: por favor, dê-me a água da vida. A água da vida sai apenas da Mãe Celestial, em nenhum outro lugar da terra ela existe. O que pode ser dado somente àqueles que buscam o Pai e a Mãe? Eles podem receber a água da vida. Como registrado no versículo 5, somente aqueles que recebem a água da vida reinarão no reino de Deus para sempre. Hoje é o dia de Pentecostes, a santa festa na qual recebemos o Espírito Santo que o Pai e a Mãe nos prometeram. Através dessa festa, Cristo Ansanron enfatizou: conhecer a Deus é a primeira e a principal pré-condição para receber o Espírito Santo. Quando perguntamos às pessoas do mundo: você conhece Deus? Cada uma das que vão à igreja diz: sim, eu conheço Deus. Porém, embora elas achem que conhecem Deus, o Deus que elas conhecem é, na verdade, diferente. Elas falham em encontrar Deus que criou todas as coisas e que governa a vida, a morte, a maldição e a bênção. O verdadeiro Deus é nenhum outro além de Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe. Já que elas falham em conhecer e encontrar Deus Elohim, elas não sabem quem são o Espírito e a noiva descritos no livro do Apocalipse, capítulo 22. Elas também falham em saber de onde sai a água da vida, embora a Bíblia as convide a ir ao Espírito e à noiva para receber a água da vida. Devemos ir e ensinar a elas todas essas coisas. Então, sobre quem devemos pregar? Precisamos pregar. O Espírito e a noiva vieram a esta terra para salvar a humanidade, nesta época do Espírito Santo. Venham ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, se vocês querem receber a verdadeira água da vida. Eles estão em Sião, que é onde o Pai e a Mãe habitam. Vocês devem vir para Sião. Eu ansiosamente peço a todos que preguem as pessoas dessa forma. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.